Ok, vamos dar início aos nossos trabalhos. Primeiro, boa tarde a todos que chegaram. Estamos aqui mais uma vez reunidos virtualmente, por enquanto, né, para a nossa palestra dos sábados. Você que está vindo pela primeira vez ou que está assistindo pela primeira vez no nosso canal no YouTube, todos os sábados nós temos uma exposição e hoje, uma exposição de 1 hora aproximadamente, e hoje nós teremos Luciana Coutinho, uma trabalhadora da casa, que vai trazer para a gente o tema muito interessante, é o papel dos animais na saúde mental e equilíbrio espiritual. Vamos conhecer mais a importância desses nossos irmãos, chamados irmãos menores, entre aspas, né? E Luciana vai trazer essa informação para a gente. Como a gente sempre faz, nós começamos nossos trabalhos com uma prece, antes de passar a palavra para a nossa irmã palestrante. Então, vamos todos nos concentrarmos, elevar nosso pensamento ao alto. Primeiro, agradecendo sempre a Deus, a Jesus, essa oportunidade de estarmos reunidos virtualmente para compartilhar esses ensinamentos na noite de hoje, tarde e noite de hoje. É um tema muito importante. Todos os temas do sábado são importantes, pois eles nos trazem informações úteis na nossa vida, nos trazem reflexões que, aplicados ao nosso dia a dia, nos tornam pessoas melhores para servir. Portanto, Pai, pedimos também a Ti e aos amigos da espiritualidade que trabalham em Teu nome, todo um amparo e auxílio à nossa irmã Luciana, que fará a exposição na tarde de hoje, para que ela possa nos trazer esse tema da melhor maneira, da maneira mais ampla, com paz e harmonia. Sendo assim, Senhor, peço Tua permissão para dar início aos trabalhos da tarde de hoje. Muita paz para todos, que assim seja. Lu, é com você, fica à vontade. Eu acho que ela caiu. Luciana? Bom, interessante que antes de começar a gravação, 2 minutos antes, nós estávamos tudo certinho. Aí, essas questões da internet são... Estão me ouvindo, gente? Deu uma caída aqui. Voltou. Né? Imaginei. Quando... Entrei em pânico por alguns segundos, mas estou tranquilo. Coisas da tecnologia, faz parte. Exatamente. Fique à vontade, Lu. Você tem até 6 horas para lá. Fique à vontade para assistir. Tá bom. Muito obrigada, então. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo, né? Agradecendo essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Nessa manhã de sábado. Eu estou muito feliz com o tema que a gente vai trazer para conversar um pouquinho, fazer essas reflexões no dia de hoje. Eu queria saber se vocês me ouvem bem, se está tudo tranquilo. Ouço e vejo sua apresentação. Que ótimo. Então, vamos lá. Bom, inicialmente, a gente pensou nesse tema porque nós estamos no mês de setembro, não é? E no mês de setembro, nós temos o Setembro Amarelo, que traz essa reflexão a respeito da saúde mental. Então, como alguns presentes aqui sabem, para quem não sabe, eu sou veterinária. Esse tema do universo animal é um tema que sempre me atrai, que eu fico muito confortável em falar. Então, eu quis conciliar um pouco sobre nosso momento, né, do Setembro Amarelo, com a questão dos animais. E aí, por isso veio, né, a saúde mental, pelo momento também de pandemia que nós estamos vivendo, né, que trouxe uma série de repercussões também nesse âmbito, e o equilíbrio espiritual, que é a nosso propósito aqui de reflexão principal, já que estamos dentro de uma comunidade espírita. Vamos lá, meus amigos, a gente vai iniciar, então, os nossos trabalhos. Eu vou tentar, né, passar por todos esses pontos. Eu não sei se eu vou conseguir essa proeza, mas eu vou tentar passar por essas questões aqui. Ó. Números de suicídios no Brasil e no mundo, a gente vai tratar um pouco sobre essa questão, vai fazer um paralelo com obras espíritas a respeito desse tema, desse momento da transição planetária que nós estamos vivendo, né?
Nós vamos falar um pouco sobre essa questão da psicosfera planetária, que os sentimentos envolvem essa psicosfera, no que é que isso traz, que consequências isso traz, né, junto aos animais, à natureza, nessa relação do homem com a natureza. Vamos trabalhar também a questão do suicídio no reino animal, né, porque é uma coisa que praticamente a gente não tem notícia sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do livre-arbítrio no mundo animal. Vamos falar um pouquinho também sobre a química do amor entre os animais e os homens. Quais são os efeitos reais, né? Hormonais, né? Fisiológicos que acontecem nessa relação de pessoas com os animais. Vamos falar sobre a sinoterapia, que é a terapia baseada na presença dos cães, e também a TAA, que é a terapia assistida por animais, que são conceitos novos que vêm crescendo a cada dia, e que estão totalmente relacionados a questões psiquiátricas, transtornos de autismo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre a saúde mental desses animais que fazem esse trabalho. Vamos traçar aí um paralelo entre vidência e mediunidade, a diferença entre um e outro em relação ao que os animais sentem, e a questão da adoção consciente, porque sempre termina no finalzinho da palestra alguém pensando, poxa, acho que vale a pena, né, ter um animalzinho em casa e tal, mas é preciso a gente ter muito cuidado com relação a isso. Então, vamos ver, né, se Luciana vai conseguir fazer essa proeza de tratar tanta coisa em apenas 50 minutos. Vamos tentar. Bom, então a gente traz aqui alguns dados sobre a Organização Pan-Americana de Saúde, né? Ela nos traz alguns dados que nos deixam bastante preocupados em relação ao suicídio no mundo, nas Américas, né? Então a gente tem aí taxas que, em nível mundial, as taxas de suicídio, elas vêm até diminuindo, mas aqui nas Américas elas vêm aumentando. Então a gente tem aqui, ó, que desses últimos 20 anos tratados de 2000, até 2019, a gente tem uma taxa de suicídio diminuindo em 36%, mas aqui nas Américas a gente tem um aumento de 17%, infelizmente, né? Então, a gente tem mais pessoas morrendo por suicídio, pelo atentado contra a própria vida, do que mesmo com pessoas com AIDS, pessoas com câncer de mama e também pessoas com malária, infelizmente. Além disso, morre mais gente por suicídio do que em guerra e em homicídios, infelizmente. Essa é uma taxa que nos deixa assim meio atônitos. Como pode uma coisa dessa, né? Representa 1 a cada 100 mortes. Então, são dados realmente muito alarmantes. Então, a gente tem aí o suicídio como a terceira causa de morte entre os jovens brasileiros, que ficam aí na faixa etária de 15 a 29 anos. A gente tem cerca de 12 mil pessoas aqui no Brasil, né, quase 6% da população, que infelizmente tiraram as suas vidas. O Brasil só perde para os Estados Unidos. Esse é um dado também que assusta, né, bastante, que o Brasil tem dados tão altos. Então, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida aqui no Brasil, né? Enquanto nós estamos aqui nessa palestra, ao final dela, alguém vai ter tirado sua vida durante esse período que a gente ficou aqui falando. São dados que assustam muito, né? E a gente precisa encarar, precisa olhar de frente e precisa acolher. Por isso é tão maravilhoso esse trabalho que a FEA faz, de ter esse atendimento fraterno online, né? Porque isso é essencial, um cuidar do outro. A gente vai terminar nossa palestra falando sobre isso. Muitas vezes essas doenças, esses problemas, as doenças mentais, os transtornos mentais, os níveis de depressão, agora com a pandemia, com o isolamento social, levaram muitas pessoas a se deixar levar por essa ideação suicida. E aí, por que a gente está trazendo todos esses dados? O que é que tem a ver com o nosso tema na nossa palestra? Tem que os animais, eles podem sim minimizar essa vibração, esse pensamento, e a gente vai entender o porquê e como. Mas antes de falar sobre isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que traz algumas obras espíritas sobre esse momento que a gente vive hoje da saúde mental no planeta Terra. Então, a gente tem no livro Obras Póstumas
né, no capítulo que fala sobre regeneração da humanidade, no escrito de 25 de abril de 1866, eu fiz um resuminho aqui com os principais pontos dessa obra, desse capítulo, né, que fala sobre a questão da vibração que o planeta Terra vive hoje dentro dessa dinâmica de transição planetária. Então, a gente tinha antes uma fala de que se aproximam os tempos, e agora a gente diz que os tempos são chegados, que tudo segue a ordem natural das coisas, e que as leis são imutáveis. As leis de Deus são imutáveis, elas não são subvertidas. Então, esse trecho ele fala muito sobre essa questão de não vai acontecer um cataclisma, algo abrupto que vai destruir tudo. Não, é um processo natural, seguindo todas as leis imutáveis do nosso divino Criador. Então, ele diz assim, não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, olhai em torno de vós, entre os homens, e aí os descobrireis. De mundo de expiação, a Terra se mudará em um dia para um mundo ditoso, um reino celestial. Mas até que isso aconteça, esse reinado vai sofrer muitas adversidades. E o reino do mal, né, ainda está se proliferando, ainda está se alimentando neste momento e vai aumentar um pouco mais. E por isso que a gente está vivendo esses momentos tão difíceis, porque a gente está justamente naquela fase mais difícil, onde a gente tem mentes muito conturbadas, que não vão conseguir acompanhar naturalmente todas elas, né, esse movimento de regeneração, e que, por conta disso, muitas desistirão de suas próprias vidas, de suas próprias existências. Então, é isso que esse trecho do livro ele nos fala. Então, ele diz assim, para que a terra seja feliz os homens, preciso se faz que somente povoem de espíritos bons, encarnados e desencarnados, né? Tanto os encarnados quanto os desencarnados, que unicamente ao bem aspirem. E a gente sabe que o processo de evolução não é possível no mesmo tempo para todos. Então, vão ter aqueles que vão conseguir acompanhar e outros que não vão conseguir acompanhar, né? Então, ele diz ainda, uma grande emigração nesse momento se opera entre os que habitam. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, delas se verão excluídos. Então, esses seres que praticam o mal pelo mal se verão tão desesperados que muitas vezes se sentirão excluídos, e por isso, né, nesse trecho, nessa obra, ele vem falando sobre a possibilidade de desistir, de estar tão perdido de desistir da sua própria existência. Então, ele diz, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira, e desvairados correrão a sua própria perda, provocarão destruições. E não só contra a própria vida, né? Essa destruição é muito mais ampla. É destruição contra as águas, os animais, a natureza, tudo que nos envolve, né? Infelizmente, que é o que a gente vê atualmente, todos os dias, nos noticiários. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até mesmo entre as crianças, que é o que nós vemos hoje em dia. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, isso me chamou muita atenção, antes mesmo de morrerem, estarão riscados no número do número dos vivos. Então, ele traz a visão de que, mesmo aqueles que ainda não fizeram a passagem, que não morreram fisicamente, vivem como zumbis, vivem como seres autômatos, sem entender o porquê estão, para onde vão, e por isso vivem uma vida alheia às questões espirituais, às questões da própria existência. E aí ele diz que, mesmo antes de morrer, serão riscados dos mundos dos vivos, como mortos-vivos. Quantos de nós não conhecemos seres assim? Quantos de nós, não é? São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e não cataclismas, como tínhamos falado, né? Tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, tudo continuará como sempre foi, dentro das leis imutáveis de Deus.
E aí, no livro Pensamento e Vida, né, psicografado, né, por Chico de Emmanuel, de autoria de Emmanuel, ele diz aqui, a mente é o espelho da vida em toda parte, é o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, onde estamos operando? Que sintonia? Em que faixa vibracional estamos? Como estamos operando? O que estamos emitindo? E o que é que isso tem a ver com os nossos animais? Tem tudo a ver, né? Porque quando nós estamos junto aos nossos animais, às nossas flores, às nossas árvores, as nossas águas, emitindo boas vibrações, aquilo ali está fazendo parte da psicosfera planetária, que ela é produzida por todos os sentimentos de todos os seres, inclusive os mais primitivos, as mais primitivas emissões dos seres mais simples, até mesmo dos vegetais. É o que a doutrina espírita nos traz, é o que a física quântica nos traz. Né? Ali aliado uns com os outros, todos os seres emitem vibrações, emitem energias, né? Porque somos seres quânticos. Então, o Dr. Rupert Sheldrake, que é um bioquímico da Universidade de Cambridge, muito respeitado, ele escreveu um livro chamado Cães que Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. Eu já conversei um pouco sobre ele aqui em palestras anteriores, mas esses assuntos confluem entre si, né? Então, ele vem falando sobre a tese dele da telepatia animal, onde ele defende que existem os campos morfomagnéticos, em que os laços afetivos que unem os animais e os seus donos criam uma sintonia que favorece uma comunicação telepática. Eu vou lhe dizer que eu já me comuniquei com a minha cadela só pelo olhar. E isso é verdade. Eu não precisava falar nada para ela. Só em olhar, ela já sabia o que é que eu estava querendo dizer com aquele olhar. Então, a gente, com os seres, com os animais, com as pessoas, a gente consegue estabelecer esses níveis, esses vínculos telepáticos. E não menor do que isso, a gente tem, pelo contrário, uma situação muito mais ampla que a ciência vem se utilizando, já devem ter ouvido falar, que muitos modelos, quem é engenheiro, quem trabalha com clima, com tempo, já ouviu falar nos estudos que são baseados no comportamento de animais para determinar se vão acontecer alguns eventos naturais extremos, né? As aves migratórias são organizadas, dirigem o seu voo, a sua criação, através de campos magnéticos que estão circundando e orientando aqui o nosso planeta em vários segmentos, em várias magnitudes que a gente nem imagina, né? Então, esses campos morfomagnéticos associados aos nossos pensamentos, às nossas vibrações, a nossa emissão de energia, ela compõe a psicosfera do planeta, né? Então, nós aqui estamos trazendo um olhar para a natureza, para os animais, como olhar para esses seres, que relação nós temos com eles. Quando agimos com agressividade com o animal, e esse animal age com agressividade contra nós, nós estamos piorando a psicosfera do nosso planeta. Então, nesse livro, o Marcel Benedetti, que era um veterinário, desencarnou, uma pessoa estudiosa, um espírita de mão cheia, uma linda história, escreveu Qual a Sua Dúvida para o Tema Espiritualidade dos Animais. É um livro que eu sempre gosto de referenciar, porque ele traz uma linguagem muito simples a respeito do tema da espiritualidade dos animais. Sem esquecer, lógico, o doutor Irvênia Prada, que para nós é sempre uma referência muito grande a respeito dessas questões, e tantos outros. Mas, nesse livro, ele nos traz a seguinte pergunta: nossos pensamentos de amor aos animais entram na composição da psicosfera da Terra? É um questionamento. E ele responde: a psicosfera da Terra é uma somatória de todas as energias psíquicas e dos seres que compartilham conosco nesse mundo físico e no mundo espiritual de dimensões próximas.
Em nosso mundo físico, há provas científicas de que os animais possuem psiquismo, ou seja, eles emitem ondas de pensamentos que farão parte do conjunto de pensamentos do homem. E aí ele continua falando sobre, inclusive, as plantas, como a gente vê mais embaixo, e, inclusive, de maneira muito primitiva, até mesmo os minerais. Lógico, são compostos por átomos, né? Então, emitem vibrações. Mas aqui a gente está tratando mais da questão de como tudo isso é vivenciado por nós dentro da nossa capacidade de entendimento, como eu emito as minhas vibrações para com os animais, que olhar que eu tenho, o que é que em que eu contribuo, né? Então, aqui ele vem falando um pouco mais sobre essas questões, e aqui eu vou traçar só esse trecho, que é o mais importante, que ele diz: todos os pensamentos nossos, sejam eles bons ou ruins, farão parte da psicosfera planetária. Quem quiser, né, um pouco mais de informações, pode ter acesso a esse livro, que realmente vale a pena a gente estudar um pouco mais sobre esse assunto, né? Então, eu trago aqui agora o ponto sobre a questão do suicídio no reino animal. Por quê? Porque nesse próprio trecho, e o próprio Marcel Benedetti, ele fala sobre a questão do suicídio no reino animal, né? Porque alguns podem se perguntar, mas como é isso? O suicídio e não tem alguma consequência moral a respeito dessa questão dos animais? Não, não tem. Mas e os animais têm livre-arbítrio? Sempre fica essa questão, né? E aí é muito importante a gente traçar ali algumas questões, porque existem algumas obras que são um pouco controversas em relação a isso. E o Marcel Benedetti traz para nós alguns argumentos importantes a respeito do que Allan Kardec fala a respeito, sobre o livre-arbítrio dos animais. Então, sim, os animais possuem livre-arbítrio, porque senão eles seriam máquinas, seriam o quê? O que seriam? Agiriam somente por instinto? Nós sabemos que eles fazem escolhas, né? E muitas vezes essa questão do suicídio no reino animal, ela está relacionada a agressões às condições naturais dos animais. Não necessariamente é uma visão romântica que a gente pode aí estar confundindo com a nossa visão humana, né? Não pode se confundir com a visão dos animais. A gente não pode romantizar esse comportamento, dar uma interpretação humana a isso, mas existe uma lógica, a vida ela tem uma lógica, os nossos instintos animais, tanto para humanos quanto para não humanos, a gente sabe que o instinto da vida, da sobrevivência, ele se sobressai em vários aspectos, mas quando existem algumas transgressões abruptas e muito incisivas às condições de vida, os animais podem se optar por se suicidarem. E eles não vão ter, logicamente, nenhum tipo de dificuldade, vamos dizer assim, no plano espiritual, porque eles não possuem a consciência no nível moral que nós temos, no nível avançado que nós temos. Eles têm a senciência, eles sentem, eles se emocionam, mas eles não possuem a moralidade nesse sentido que nós temos. Eles possuem a senciência, o sentir, o se emocionar, o perceber, o ter afeto e o amar, mas não podem ser alvos, né, de uma culpa, porque, na verdade, estão agindo ali naquele momento de um eventual suicídio por uma questão de segurança, de estresse, de dificuldade da própria vida. Então, tem vários trechos, né? Quem quiser pesquisar a respeito do suicídio no mundo animal, e vocês vão encontrar relatos incríveis de bandos de animais, de ruminantes selvagens que se jogaram de penhascos, animais doentes, com sinais neurológicos, com viroses importantes, que optaram também por retirar a própria vida, muito provavelmente associada à própria questão do parasitismo viral. Então, algumas coisas, inclusive, podem até se confundir, né, com o próprio sintoma da doença ali do animal. Mas em outras situações, não. Inclusive, esse slide, ele fala aqui sobre um noticiário que saiu na BBC, né, que fala sobre o caso de uma ursa que
matou os seus filhotes e se matou logo após, depois de passar por algumas agressões aí relacionadas à questão da extração de bile, né, por catéter dos seus filhotes. Então, ela presenciou aquilo tudo e aí ela estressou-se a tal ponto de tirar a vida dos filhos e logo, na sequência, tirar a própria vida. Então, o que é que o Marcel Benedetti traz na sua obra, falando sobre o que é que o Allan Kardec nos diz? Ele diz assim, essa parte do livro, ele fala sobre em seus livros, encontramos que os animais se suicidam. Isso é uma patente contradição, pois os animais não têm livre-arbítrio. Então, alguém faz essa pergunta para ele, afirmando que os animais não têm livre-arbítrio, uma informação equivocada. E aí ele vai lá e esclarece na sua resposta, inclusive citando uma revista de 1867, uma revista espírita, que trata do caso de um suicídio de um animal com raiva, e aí eu gostaria de deixar esse cuidado, né, porque na época pode ter sido interpretado como uma questão de suicídio animal, mas que, na verdade, pode ter sido, inclusive, associado ao próprio processo patológico de acometimento neurológico por conta do vírus, né? Mas lá embaixo ele fala assim: o relato desse caso foi colocado na revista dirigida por Allan Kardec, mostrando que a doutrina não afirma que os animais não têm o livre-arbítrio, entende? Então, os animais possuem, sim, o livre-arbítrio, eles podem decidir por tirar a própria vida em condições geralmente relacionadas a adversidades naturais que impedem a sua expressão natural, a sua sobrevivência. Só para esclarecer esse ponto, mas não vamos continuar sobre esse ponto, porque temos outras coisas mais leves para conversar, né? Então, agora a gente vai falar sobre a química do amor. Então, o que é que está relacionado? Quais são as condições fisiológicas, biológicas que estão relacionadas ao amor que envolve os seres humanos e os animais? Então, em uma revista também, a revista Isto É, esse link aqui, gente, se alguém quiser os material, a gente pode deixar todas as referências, os links, quem quiser pesquisar um pouco mais, tá certo? Sobre esse tema. Então, ele vem falando aqui que a questão do que nós sentimos, dessa relação que nós temos com os animais, quando olhamos para eles, a gente não está enxergando ali um animalzinho só que é inteligente, não, né? Já foi demonstrado que existem laços de afetividades reais, compatíveis com o que nós sentimos no nosso cérebro, inclusive com estruturas neurológicas específicas e análogas. Então, a gente tem áreas do nosso cérebro que são ativadas com sentimentos, né, que são expressos, com energias, com hormônios que são liberados, exatamente como acontece com os animais. Então, o teu cãozinho te ama de verdade, né? Já foi passado, a ciência já mostrou isso. Então, a gente diz aqui que existe uma capacidade de amar, não é só inteligência, não é só mimetismo do comportamento humano, né? Que algumas pessoas gostam de dizer, defender isso também. Não, é porque ele está aprendendo, então ele está fazendo igual. Não, é porque esses animais eles possuem uma capacidade tão peculiar de amar que não está só relacionada ao ser humano. Ele é capaz de amar outras espécies, né? Pinguins, golfinhos, leões, né? Quantas situações a gente já viu de animais de espécies diferentes que são capazes de acolher filhotes, cuidar e amar, né? Então, essa química, ela é verdadeira, ela é genuína, né? Então, quando se observa pacientes, por exemplo, psiquiátricos, que têm muita dificuldade do toque,
que são pacientes muito trancados, né? Então, muitas vezes se abre portas com a terapia com os animais só pela questão do toque, das questões sensoriais que essas pessoas começam a desenvolver, a ter no toque com o animal, no pelo macio, são liberados hormônios, né? A gente tem a liberação da ocitocina, a gente tem liberação de serotonina, de dopamina, quando a gente está brincando com um cão, com um gato. Porque isso acalma, isso relaxa, né? A ciência mostra para a gente que existe uma mudança química no nosso organismo com a presença desses animais. Então, tanto para eles quanto para nós, esse carinho, esse contato é extremamente importante, né? E mexe com a nossa química, né? Nos deixa mais saudáveis, eles diminuem o estresse. A gente vai ver alguns dados super interessantes aqui, ó. Donos de cães são menos propensos a sofrer de depressão do que aqueles sem animais de estimação. Tudo isso está nos estudos, tá, gente? Nesses links que eu falei para vocês, como as referências dos estudos. Então, as pessoas com cães, elas têm pressão arterial mais baixa em situação estressante do que aquelas que não possuem animais de estimação. Então, tem um estudo que descobriu que mesmo quando as pessoas com hipertensão leve adotam cães de um abrigo, a pressão arterial diminui significativamente em apenas 5 meses. Então, veja só, também é uma forma de diminuir pressão arterial, né? Ter um animalzinho em casa. E aqui ele fala uma série de questões. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando a gente foi levantando esses dados foi a questão dos exercícios físicos. E nesse momento de pandemia, a gente teve muito essa coisa do precisar, uma rotina completamente modificada, né? E a coisa do isolamento social. Então, os estudos, eles mostraram que muitas pessoas conseguiram reorganizar a sua rotina a partir da rotina do cão. Que o cão, o gato, de uma maneira geral, os animais que convivem com a gente, eles precisam de rotina, né? E aí, às vezes, a gente, com a nossa rotina desorganizada, a gente, às vezes, termina desorganizando a deles também. Mas, como eles sofrem com isso, e a gente olha e a gente não quer ver o nosso animalzinho sofrer, então a gente tenta se adequar. E isso fez com que muitas pessoas deixassem de adoecer, de complicar mais a sua vida, porque tinha um animal para fazer uma rotina diária. Eu digo aqui em casa, a gente trouxe um animalzinho durante a pandemia, e foi um santo remédio. Os meninos estavam com a vida bem embolada, com essa coisa de dormir mais tarde, assistir aula depois, gravado. E aí, quando o animalzinho chegou, tem que acordar cedo para descer com ele, organizou tudo. Foi uma experiência bem positiva. Então, os estudos mostram isso, né? Que essa companhia desse animal, ele pode não só aliviar os problemas da depressão, da solidão, desse olhar vazio, que muitas vezes, principalmente agora nesse momento de pandemia, de isolamento social, acontecendo com várias pessoas, além dessa questão de diminuir os efeitos da solidão, ela traz essa questão da rotina de exercícios físicos, de caminhada, até mesmo da questão da interação social, né? Porque, geralmente, quando você tem um animalzinho que você sai para passear ali no momento do dia, sempre tem um colega que está ali do lado e você encontra, já conversa um pouco, já tem assunto para conversar. Foi outra coisa também que eu percebi aqui na minha casa, principalmente com o meu mais velho, muito vive no universo dele, e aí desceu, fez um monte de amigo que ele não tinha. Então, assim, eu percebi na prática como esses estudos retratam uma realidade. Os animais, eles trazem para a gente uma série de relações, de conquistas que podem ajudar a nossa saúde mental e muitas vezes tirar ideações que trazem esse atentado contra a própria vida, né? A gente vai ver algumas questões sobre isso aqui. Então, um outro ponto que nós trazemos nesse slide, foi o que eu comentei agora, a respeito da ideação suicida, né?
Nós temos aí estudos, inclusive a prefeitura de uma cidade aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que eu tenho mais alguma coisa à frente a respeito disso, trouxe um estudo com jovens, mostrando o quanto a presença de animais nos processos de terapia facilitaram a abordagem daqueles pacientes. Então, alguns médicos, psiquiatras, fisioterapeutas vêm adotando a terapia assistida por animais para abordar o paciente, chegar no paciente. Até mesmo aqueles pacientes com a ideação suicida, que muitas vezes são muito trancados, eles são mais fáceis de acessar através de terapias assistidas com animais. Agora, logicamente que não é qualquer animal, são animais que precisam ser treinados por profissionais que tenham essa capacidade de fazer esse trabalho, né, com os animais também, mas são dados muito interessantes de estudos recentes, de 2018 para cá. Então, se sabe que esses sintomas de ansiedade, essa ideação recorrente que vem na mente, né, nos processos de atentados contra a própria morte, eles são minimizados quando se tem a presença de um olhar carinhoso, como de um animal, né, que está dizendo ali para aquela pessoa, é mais ou menos assim, mesmo que você não goste de você, eu gosto, né? Mesmo que você se culpe, eu não me importo com isso, né? Eu preciso de você. É mais ou menos isso, né? Olha, eu estou aqui, eu quero ficar com você. Mesmo que ninguém lhe queira, eu lhe quero, né? Então, esse olhar, ele traz muitas vezes uma capacidade de olhar com menos culpa ou de se vitimizar menos porque sabe que é responsável por aquele outro ser. Então, eu não vou fazer por mim, eu vou fazer por ele. Eu vou continuar por ele. É mais um dia por ele. Essas questões são muito levantadas nas terapias, né? Quando nós fizemos esse levantamento. Então, nós somos seres sociais. Nós precisamos de conexões. Geralmente, a gente tem essa conexão com as pessoas. Nesse momento de pandemia, a gente ficou um pouco sem essas conexões com as pessoas. E aí, esse afeto, esse olhar, esse carinho, ele foi muito, vamos dizer assim, substituído. Não é bem a palavra que eu gostaria de utilizar, mas foi a que veio na mente agora. Pelo olhar e pelo carinho, pela nutrição do afeto animal, né? Tanto que a gente teve uma quantidade imensa de animais adotados no início da pandemia, mas infelizmente, ser humano egoísta como começou depois, agora no finalzinho da pandemia, todo mundo começou a abandonar os animaizinhos por aí, isso é um dado muito triste. Mas nós somos seres espirituais e somos seres biológicos, precisamos do alimento para o nosso corpo, as nossas células, precisamos transcender para alimentar o nosso espírito e precisamos nos emocionar para dar substrato à nossa mente. A gente faz parte de redes sociais. Quando a gente não as possui, a gente adoece, porque a gente precisa alimentar a nossa mente. E essa nutrição emocional, quando não se dá com as pessoas, elas se dão com os animais, e isso ajuda bastante a seguir em frente. Então, é isso que desses dados estão nos trazendo. Essa questão da nutrição emocional, né, que faz a gente fortalecer o nosso corpo biológico, a nossa saúde. Aqui a gente tem mais alguns outros dados a respeito daquela questão das rotinas de exercício, que a gente já falou, né? E um dado que eu achei interessante aqui nesse estudo foi que ele mostrou que as pessoas que tinham vínculos com animais agora, né, durante essa pandemia, não necessariamente teria que ser ligada à espécie A, B ou C. Então, quaisquer animais, de quaisquer espécies, aí ele diz aqui, ó, de porquinhos da Índia a cachorro, serviam como esse aporte emocional
para minimizar o processo de solidão dessas pessoas. Então, os estudos mostraram que não necessariamente a espécie canina ou felina, mas aquele animalzinho a qual você oferta amor e você recebe amor, né, melhorando a psicosfera do nosso planeta, ela é legítima, ela é válida para o bem, para o cuidado um do outro, né? Para o cuidar um do outro. Aí a gente fala um pouquinho aqui sobre a questão do trabalho com a sinoterapia. Pronto, esse slide é o de Petrópolis, né? Da Prefeitura de Petrópolis, foi retirado, tá, em 25 de setembro de 2018. Fala sobre um trabalho com jovens, como eles falam sobre a questão da espontaneidade dos animais, né? Foi feito um trabalho assim, não é de cães, né? Sinoterapia, endoterapia com os cães. Então, era um trabalho foi um trabalho que foi feito com pacientes jovens no combate ao suicídio, em setembro de 2018. Veja que interessante. E lá, alguns jovens comentavam a respeito do como é importante, né, o olhar dos animais, essa questão da espontaneidade, né, de que muitas vezes essa relação do toma lá da cá é uma relação doentia, uma relação triste, que entristece essas pessoas, que levam, inclusive, a esses processos de ideação suicida, e eles veem nesses animais uma relação tão verdadeira, né? Sem essa questão do toma lá da cá, isso traz aquela segurança, e muitas vezes se torna ponte para uma abordagem terapêutica mais eficiente, né? Então, tem outras coisas que os psicanalistas falam a respeito da questão do luto, né? A questão do lidar com o luto, que muitas vezes também está relacionado às questões de depressão, de suicídio, né? Porque os animais têm vidas curtas, mais curtas. Então, essa também é uma forma de abordar a questão do luto, a vivência com os animais, o convívio com os animais. Então, são vários pontos que os psicanalistas se utilizam para fazer essas abordagens terapêuticas utilizando os animais, né? Aqui ele coloca assim, a psicanalista Virgínia Ferreira, ela diz que recomenda, né, essa terapia, ainda que as pessoas cuidem de um animal durante a vida como forma de deixar a mente e o corpo em atividade. Então, muitas vezes, as pessoas estão tão voltadas para determinadas ações exclusivas de trabalho, elas ficam tão envolvidas por aquela vibração, ou mesmo pela ociosidade, que elas esquecem do poder que é fisiológico e biológico do cuidar e do amar. Então, por isso ela ressalta a importância de cuidar. Cuide de alguém, nem que seja de um bichinho, né? Porque você vai perceber o quanto isso é importante para a sua fisiologia. A sua fisiologia de ser humano, ela é feita para cuidar. Nós somos feitos para cuidar. É que nós esquecemos disso. A gente se perde no meio do caminho, mas somos feitos para cuidar e para servir. Então, aqui a gente traz desse slide algumas questões que nós já tratamos, né? Um animal nutre a gente de afeto e a gente também os nutre, né? Algumas abordagens que a gente colocou aqui também com relação à visão, né, na ideação suicida, de um resgate de uma autoestima, né? Eu sou uma pessoa legal, porque esse cãozinho gosta de mim, então alguma coisa de bom eu tenho, né? Esse resgate da autoestima. Eu não quero saber de mim, mas eu vou me levantar, vou sair dessa condição por ele está precisando de mim, ele precisa que eu me levante, ele precisa que eu saia da cama, que eu faça as coisas por ele, então eu vou fazer por ele. Então, levanta as pessoas, muitas vezes, por isso, né, por uma ação que tem que ser de intermediação, de serviço àquele animal. Então, por ele, eu vou me mexer, por ele, eu vou me movimentar. Bom, aqui a gente já trata sobre a TAA, que é a terapia assistida por animais, né, na psiquiatria. Então, tem esse link, gente, fala sobre é um link de uma entrevista de um fisioterapeuta, o Vinícius, se eu não me engano, o nome dele, que trabalha no hospital chamado Santa Mônica, lá em São Paulo. É uma clínica.
que trata de pacientes psiquiátricos, e ele fala sobre a experiência dele com a terapia assistida com os animais. É muito interessante. Eu teria algumas ideias para trazer aqui para a gente, para a nossa reflexão de hoje, né? Então, ele diz assim, que os pacientes ficam muito curiosos em saber que os animais estão lá na clínica, eles ficam querendo saber o que está acontecendo. Então, aquilo ali já chama para ele alguma atenção, ele já consegue atingir determinados pacientes que ele teria mais dificuldade. Então, a presença desses cães, eles vão quebrando algumas barreiras, né? Então, começa a conversar sobre outras coisas, sobre o pelo, sobre a alimentação. Então, o terapeuta ele já vai conseguindo entrar no universo do paciente a partir de abordagens que não são as usuais, porque muitas vezes os pacientes são muito trancados, pacientes psiquiátricos mais trancados, não tem muito acesso ao terapeuta. Então, ele fala que os animais quebram muito gelo, facilita a abordagem, servem muitas vezes como suporte emocional no tratamento, às vezes no momento onde o paciente se descompensa, chora, um momento de dor, da lembrança de um luto. Então, o animal, quando é treinado, quando já percebe aqueles animais já, né, experientes, tem aquela percepção, ele já chega junto do paciente. Então, ele fala sobre alguns animais que estão com ele, que na hora que o animal, veja, inclusive, ele comenta sobre ações que antecedem situações que os animais percebem antes do paciente descompensar. O animal já chega junto, sabendo já a energia, sentindo a energia que o paciente está emitindo. Então, quando o paciente descompensa, muitas vezes o animal já está junto do paciente. E aí o paciente vai falando dos problemas e alisando o animal e soltando na fala os sentimentos que ele não seria capaz de falar se não tivesse ali um intermediador, que está trazendo para ele energia de confluência de sentimentos. Então, o animal sente e dá ao paciente a condição de reagir, e de muitas vezes reagir de maneira positiva. Então, é interessantíssimo como isso pode acontecer, por intermédio da presença dos animais. Então, eles veem em algumas situações também a questão do luto, né, que a gente já tinha comentado, e também a questão de abordagem sobre a falta de tolerância, a presença de pessoas. Então, trazer uma reflexão, se ele gosta de estar com o animalzinho, por que ele não pode estar com uma pessoa? São inúmeras abordagens terapêuticas que são feitas com a presença dos animais. Eu fiquei encantada, né? Eu conhecia uma parte, mas aí com a palestra eu fui conhecer um pouco mais e fiquei realmente encantada com isso. Achei maravilhoso. São muitos artigos, viu, gente, que a gente encontra, animais que curam, terapia assistida por animais. A gente tem artigos científicos que falam sobre isso, a gente tem livros, né? Intervenções assistidas por animais com a mediação de cães, práticas, pesquisas e afetos. Tem vários traçados aí literários a respeito já dessa questão, né? Então, aqui na terapia assistida por animais com pacientes de transtorno do espectro autista, a gente tem aqui um grande ganho para os pacientes que têm essa dificuldade da comunicação não verbal, né? Então, muitas vezes esses animais conseguem acessar pacientes de uma maneira que os seres humanos não conseguem acessar, né? Só com um olhar, né? Porque muitas vezes os pacientes do espectro autista têm dificuldade dessa comunicação verbal e eles se comunicam muito pelo olhar. O cão entra aí, os animais, né? Entram aí, podem entrar como seres que facilitam essas abordagens e traz a liberação da ocitocina, dessa afetividade, do vínculo, da relação de vínculo, que também pode ser abordada terapeuticamente, né? Por quê? Porque essas relações são muito limpas, elas são isentas dessa questão do toma lá da cá, né? E muitos pacientes são muito endurecidos com essa questão do toma lá da cá, né? Das relações com interesses. Então, o animal ele abre essas portas, né? Agora, eu gostaria de falar sobre a parte do animal, né? Será que vai dar tempo? Bem rapidinho. Atenção, não é todo cão
que é adequado para o convívio com todos esses casos, principalmente quando a gente está falando de espectro autista e também com os outros pacientes psiquiátricos, né? Pacientes que estão em depressão, pacientes, de uma maneira geral, pacientes que estão com algum tipo de transtorno mental. Por quê? Porque precisam ser animais devidamente treinados e preparados, porque é interessante como o doutor Vinícius, ele fala sobre animais que ele tem na terapia, como eles ficam exauridos emocionalmente, os animais ficam cansados. Ele disse que tem situações que ele poupa os animais de ir para as sessões, porque eles são esponjas, né? Eles recebem toda aquela energia. Então, muitas vezes, os animais ficam tão exauridos, tão cansados, que ele fica poupando numa situação ou outra de estar participando das sessões. Então, a gente tem que ter esse olhar para os animais também, né? Não é só eles nos servirem, nós também precisamos ver a questão deles, como é que eles estão, né? Então, nem todos os animais são adequados para fazer esses trabalhos e também precisamos olhar para a saúde mental dos animais, né? Que estão envolvidos nesses processos. Então, os profissionais envolvidos também têm que estar muito bem afinados e orientados. Então, nesse outro material que a gente separou, a gente fala sobre os distúrbios de comportamento que os nossos amiguinhos podem desenvolver pela nossa falta de rotina, nossa falta de cuidado, né? Então, é cuidar um do outro mesmo, né? Não pode só a gente querer ser cuidado por eles, a gente também precisa ter esse cuidado. Então, ter uma rotina de exercícios físicos, ter uma alimentação saudável, uma rotina, tentar trazer o mínimo possível, né? Se vigiar para não viver num campo magnético energético pesado, porque os animais, eles sentem, eles assimilam a energia da casa e eles, através das formas de pensamento, podem adoecer assim como nós. Você sabe que existem relatos, inclusive está no livro do Marcel Benedetti, relatos de pacientes que tinham problemas, doenças, né, que se refletiram em seus animais. Vocês pesquisarem, vocês vão encontrar relatos sobre isso, né? Então, a gente sabe que o corpo biológico ele é consequência do corpo espiritual. A doença acontece no espírito por uma desorganização, um desequilíbrio espiritual, que se reverbera no corpo biológico, né? O corpo biológico é só a ponta do iceberg. E aí, quando a gente vem ver a doença já é a consequência de toda uma desordem anterior. E isso vaga no tempo, no espaço, para os seres biológicos que estão ao nosso redor. Então, esses animais, eles podem sim adoecer pelas nossas vibrações desequilibradas, assimilando esses fluidos. Então, cuidando um do outro, a gente minimiza essas questões. Aqui fala um pouco sobre essa questão da psicosfera doentia. Está no livro, é a questão 105 desse livro, da espiritualidade dos animais, que fala sobre o caso de um passarinho que adoeceu no mesmo tecido biológico que o seu dono estava doente. Ele absorveu ali, então ele coloca aqui a questão da doença surgindo como a partir das formas de pensamento, né? Então ele coloca essa questão da assimilação do ambiente em que o animal está, né? Então, tanto nós podemos, né, infelizmente, atingir a saúde dos nossos animais se não nos cuidarmos. Aqui a gente fala um pouquinho sobre essa questão da vidência e da mediunidade, né? Aproveitando essa questão aí da energia. Então, a gente sabe que os animais, sim, eles possuem a capacidade de perceber além do que a gente percebe, mas isso não significa mediunidade. Agora, novamente, a gente vai trazer a questão o corpo é o reflexo do nosso espírito. Então, se o espírito de um animal ele tem aquelas percepções, aquelas capacidades, se aquela consciência ali é desenvolvida nesses níveis, logicamente que o corpo biológico vai estar relacionado a isso. Então, se a sensibilidade dele biológica é maior, isso está relacionado com a sua sensibilidade
espiritual também que é maior, em determinados pontos, né? Em determinadas situações. Então, os animais, sim, eles podem perceber espíritos bons, espíritos ruins, existem vários relatos, inclusive um relato bíblico que eu separei aqui, que eu achei muito interessante na pesquisa, que é a jumenta de Balaão. Eu não sei se vocês conhecem, esse relato está em Números, um relato bíblico, está em Números, no capítulo 22, do 21, do versículo 28 ao 35, que fala sobre a capacidade de vidência de uma jumentinha que fica ali apanhando pelo Balaão, que tinha sido, vamos dizer assim, metaforicamente, né, nessa história bíblica, tinha sido designado pelo anjo do Senhor para ser eliminado. Então, nesse trecho bíblico, essa jumentinha fica ali apanhando do seu dono, e ela, sem saber por que estava apanhando, pergunta para ele, né, nessa história bíblica: por que você está aqui me agredindo se eu estou lhe servindo? E depois o anjo do Senhor aparece e diz assim: olha, a jumentinha ele salvou 3 vezes, porque era a minha lança que estava aí ele atingir, porque você está fazendo muitas coisas erradas, e ela iria ser poupada. É mais ou menos essa história bíblica que traz, né? Então, nós sabemos, né, metaforicamente, né, gente? Eu estou trazendo aqui uma história bíblica para trazer já essa visão de como os animais eles já são vistos como seres que possuem uma vidência, mas não mediunidade. Então, o Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na questão 236, ele fala sobre a capacidade dos animais de verem os espíritos, que é esse slide que nós estamos falando, e no Livro dos Médiuns também, ele vem falando sobre, explicando que os animais eles não podem ser médiums. Eles não podem, porque a distância dessa forma do perispírito, do fluido perispiritual, que esses animais possuem, é muito distante do nosso, né? Então, se fala aí na distância aí de entre o ser humano e os espíritos crísticos, né? Então, nós ainda estamos no estágio de evolução tão, né, diminuto, que ainda tem muitas encarnações para chegar lá nos espíritos crísticos, assim como os animais. Tem muitas encarnações e muito caminhar para chegar no reino hominal, né? Então, é uma diferença muito grande. Então, eles não podem ser médiums, mas vidência, percepção do campo, sim. Isso eles conseguem absorver, né? Então, só para a gente deixar organizado aí a questão da vidência e da mediunidade. Não podemos dizer que os animais são médiums, né? Não é essa a história, mas que eles são grandes, são muito sensitivos, sim, eles são, percebem a presença de espíritos bons e espíritos ruins, de energias boas e energias ruins. E para finalizar, a gente gostaria de trazer a mensagem aí de uma adoção consciente para quem quiser ter o seu bichinho em casa, pesquise sobre a espécie, pesquise sobre os hábitos, né? Se for um animalzinho silvestre, se planeja financeiramente, porque os gastos existem, a gente precisa colocar isso dentro do orçamento, né? A gente precisa também lembrar que a gente não só pode pedir, a gente tem que dar. É uma relação de dar e receber o tempo inteiro, né? E se planejar para ter mais esse ente querido na família, né? Como um ente de família mesmo, né? Amando, dando para ele a possibilidade dele continuar na sua escala evolutiva de maneira positiva, ajudando a psicosfera do nosso planeta, doando amor e recebendo amor. Então, é assim que os animais nos ajudam, com a nossa saúde mental e espiritual. É através desse vai e vem de relações amorosas que a gente, né, ajuda a psicosfera da nossa família, ensina os nossos filhos a amar sem pedir em troca,
né? Nos traz aconchego, nos tira da solidão, nos dá um olhar carinhoso, amável, porque é assim que a gente precisa viver, com amor. E esses animaizinhos, eles sabem dar muito amor para a gente. Então é isso, gente. Eu queria muito agradecer e dizer que a relação entre as espécies não humanas e os seres humanos precisa ser equilibrada e respeitosa para ambas as partes. Não só para uma parte, para ambas as partes. E que a gente precisa cuidar um do outro, porque precisamos uns dos outros. Era isso. Obrigado, Luciana. Eu posso... Cara, eu, pelo menos, aprendi muito hoje com as colocações que você nos trouxe. Acho que muitas pessoas também. E você falou desde o início de uma parte muito importante, que é a mudança, vamos dizer assim, de era, né? De provas e expiações para mundos de regeneração. Realmente é muito difícil. Eu me lembro de um trabalho quando eu era criança, na escola, tinha a matéria de religião, né? E nós fizemos um trabalho sobre o Apocalipse, e tinha uma frase que dizia assim, nunca esqueci dessa frase, eu era criança: os vivos sentirão inveja dos mortos. Para você ver como seria difícil o momento, né? E você relatou isso, e fica comprovado hoje com os números que você nos trouxe do momento de suicídio. E, de fato, quem já teve animal em casa, já tive, né? A troca, um cachorro sobretudo, né? Mas outros também, ele doa o amor, né? É uma coisa até que a gente deveria usar mais, que apesar de nós estarmos à frente do ponto de vista evolutivo, né? Já que você citou isso também, muito bem colocado, parece que a gente esqueceu, quando passamos por essa fase, né? A gente esqueceu um pouco esse doar mais, né? É interessante isso. Pois bem, a gente agradece, Lu, tua disponibilidade. Já vou anotar aqui, pedir para a Vinícius te agendar novamente, que você nos traga mais informações, viu? Vamos então fazer a nossa prece para finalizar nossos trabalhos. Então vamos todos elevar nosso pensamento a Deus, mais uma vez agradecendo a oportunidade, agradecendo todo o amparo que foi dado à nossa irmã palestrante, que nos trouxe informações importantíssimas e reflexões muitas, que a gente possa aplicar essas informações, essas reflexões no nosso dia a dia, analisando nossa postura diante desses irmãos, entre aspas, menores, né, que ainda estão na evolução ainda atrás, em relação à nosso relacionamento com eles, que a gente possa refletir sobre e entender a importância desses irmãos na nossa caminhada. Como bem disse nossa irmã, uma situação que é boa para ambos. Então, Pai, mais uma vez agradeço, te rogo outras oportunidades como essa nos sejam dadas, se for de tua vontade. Muita paz para todos. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde, pessoal. Até Boa a próxima. tarde. Até a próxima.